penso que, do ponto de vista da participação do Brasil no primeiro momento, a gente confirmou a meta de neutralidade de emissões até 2050, carta submetida ao secretariado da Convenção do Clima, o que era desejável, né, porque a gente tinha feito o anúncio, e trouxe uma nova meta de 50% de reduções até 2030, antes era 43%, se comprometendo a atualizar nossa NDC. Então o Brasil começa a COP dando passos necessários diante da sua agenda, da sua meta, como país parte do Acordo de Paris, o que, a meu ver, é super positivo, especialmente porque o mundo está olhando para o Brasil querendo entender o que a gente ia pôr na mesa para alcançar nossa meta. E aí, para isso, o documento que o Ministério do Meio Ambiente apresenta, das diretrizes, né, para buscar neutralidade, com um componente importante de redução do desmatamento ilegal até 2028, a meta era até 2030, agora é 2028, com metas intermediárias, né, para efetivamente construir uma política que permita atingir esse desmatamento ilegal até 2028, o que, do ponto de vista de setor privado, é mais do que desejável. O setor privado acaba sendo pressionado por conta do desmatamento e, prioritariamente, o desmatamento é ilegal. Então, acho que a gente começa numa reunião dessa magnitude, onde se discutem as metas de neutralidade, onde se esperava que o Brasil trouxesse metas, começa, de certa forma, bem. Do ponto de vista da negociação em si, o que a gente está vendo é uma discussão muito ampla sobre financiamento climático. Os países desenvolvidos se comprometeram em 2009, no Acordo de Copenhague, a contribuir com 100 bilhões de dólares por ano. Aqui se fala em 700 bilhões por ano, 1 trilhão por ano, porque 100 é muito pouco, mas a gente não tem nem 100. Então é o jogo da negociação, o que mostra que sem recursos, a participação dos países em desenvolvimento, e especialmente dos países de menor desenvolvimento relativo, fica limitada, fica engessada. E aí, como falar em ambição para 1,5 graus Celsius? Então, o financiamento é um grande tema, está na mesa, e espero que a gente possa ter um resultado bastante importante, visando ter mais recursos na mesa para financiar parte das ações que vão permitir com que os países façam essa transição para uma economia de baixo carbono. Tem também negociações do artigo 6º, que é o mercado de carbono, que é super relevante. O texto do artigo 6.4 que está sendo discutido, ele já acomoda certas questões, como, por exemplo, a transição das metodologias e projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo para dentro do 6.4, o que, a meu ver, é absolutamente crítico para você poder começar o 2.4 com projetos num curto espaço de tempo. Naturalmente tem um monte de questões sensíveis na mesa, os detalhes aqui que são difíceis, mas a ideia é se fechar, evoluir com esses textos até sábado, para poder ter textos novos no começo da semana que vem, e aí as consultas de alto nível, ministerial, para ir negociando semana que vem e ter uma decisão no final da semana que vem em relação ao artigo 6º. Adaptação também é um tema muito importante, que depende de mercado de carbono por conta do financiamento, que viria um valor dos créditos gerados para financiar a adaptação. E um tema que, a meu ver, é super relevante, é a decisão de agricultura, do trabalho conjunto de Coronívia, que vai definir como avançar com essa discussão de agricultura, já que tem 144 NDCs que contém agropecuária como parte das ações que vão ser adotadas. Eu penso que toda a transição para economias de baixa emissão de carbono, neutralidade de emissões é o grande objetivo do Acordo de Paris, e eu gosto de pensar sempre essa transição como uma oportunidade de negócios, como uma oportunidade de desenvolvimento. Mudança do clima exige adotar novas tecnologias, exige mudar processos produtivos, exige
ter novas fontes de energia, por exemplo. E isso significa negócios, isso significa poder produzir de forma mais eficiente, reduzir custo de produção. Claro que isso tem custos. Então, de que forma trabalhar para fomentar o desenvolvimento do país e dos diversos setores industriais, da agropecuária, toda a questão florestal, de uma forma a fomentar o desenvolvimento do país. Então, eu acho que isso, a meu ver, é muito marcante, porque o que a gente vê nos estandes aqui na COP de tecnologias que os diversos países trazem para apresentar, o que está sendo debatido aqui no stand brasileiro também, são ações que são necessárias para cada país para evoluir, tendo a questão de carbono como um elemento. Tudo isso não é feito só por causa do carbono, tudo isso é feito por uma questão de desenvolvimento. A gente precisa ter eólica, ter solar, ter biogás, ter biometano de diversas fontes, por uma questão de desenvolvimento e de reaproveitamento de resíduos, por exemplo, quando eu queimo um resíduo para gerar biometano, como eu queimo um resíduo para gerar biogás, bioeletricidade, que antes era jogado fora, hoje gera uma energia renovável. Então, essa transição, a partir do momento que ela é enxergada como oportunidade de gerar emprego, gerar renda, gerar novos negócios, gerar investimento, o que traz também a agenda de investimento privado de uma forma muito veemente para tudo isso, a gente movimenta e faz essa transição ir acontecendo. Então, acho que a gente tem uma bagagem muito grande nessa COP, e tudo isso que eu estou dizendo não é nada desconhecido, mas acho que a gente está num momento bastante crítico do ponto de vista de como vamos se planejar do ponto de vista de Brasil e de setores para fazer essa transição e poder evoluir, crescer e prosperar. Bom, acho que tem vários aspectos. O Brasil assinou a declaração contra desmatamento, junto com mais de 100 países. Tem um monte de coisa que vai ser desenvolvida diante disso, de financiamento, de como ter cadeias livres de desmatamento, como valorizar a floresta em pé. Tem a declaração de metano, que é bastante relevante e num primeiro momento exige muito esforço da gente pensar como trabalhar a redução de metano, seja na pecuária, mas seja no óleo e gás, seja no setor de resíduos também. Metano não é só pecuária como aparentemente parece ser. E do ponto de vista da convenção, essas declarações elas não são mandatórias, né? Mas geram, de certa forma, obrigações políticas e institucionais para o país. Mas, do ponto de vista da Convenção e do Acordo de Paris, eu acho que a gente precisa sentar, já que temos uma meta confirmada até 2050 de neutralidade e uma nova meta de 50% até 2030, para criar a nova NDC que o governo anunciou que vai trazer em dado momento, em breve. Porque isso se conecta com a Política Nacional de Mudança do Clima. Tem um projeto de lei aprovado no Senado ontem sobre isso, que vai para a Câmara. Tem o próprio comitê que foi criado lá, um grupo que foi criado, coordenado pelo CIM, Conselho Interministerial de Mudanças Climáticas, para revisar a PNMC, a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, acho que a gente tem no começo do ano um trabalho enorme para construir essa nova NDC e estruturar os planos de ação, as políticas que vão ser norte das ações que o Brasil vai desenvolver. Como um exemplo, o Plano ABC+, lançado pelo Ministério da Agricultura, 1,1 bilhão de CO2 equivalente de redução de emissões até 2030. Ele é a estratégia da agropecuária, mas tem os outros setores, tem toda um conjunto de setores que precisam ser trazidos e coordenados do ponto de vista regulatório para que a gente esteja preparado para jogar esse jogo da agenda climática da melhor forma possível. Sem dúvida, a partir do momento que a gente é parte do Acordo de Paris, o mundo olha para a gente, como a gente olha para o mundo e fala, bom, você tem obrigações a cumprir, você levou um conjunto de ações. E como é que eu quero captar investimento como empresário? Se eu não tiver um crédito fácil na mão, como é que eu quero captar investimento se a minha agenda tem total relação com emissões e eu não faço nada para reduzir aquelas emissões? Possivelmente eu vou ter problema, eu vou ter um custo de capital muito alto.
Então, a partir do momento que o braço financeiro entrou pesado na agenda climática, o que a gente vivencia isso com muita clareza hoje, essa precificação do risco climático e o que eu preciso adotar para reduzir emissões, aí entra toda a discussão de escopo 1, 2, 3, onde é que eu vou reduzir emissões, como eu vou reduzir, quanto custa, como é que eu financio, porque o consumidor está demandando isso, o banco quer isso, o fundo de investimento quer isso. Se eu ficar parado, a chance de que eu tenha um problema num curto espaço de tempo como um setor, como uma empresa é grande. Então, não tenha dúvida que todo esse lado de financiamento privado e público também, porque o Banco Central está envolvido nessa agenda, é cada vez mais efervescente e é super de interesse do setor produtivo que isso evolua da melhor forma possível, para que o financiamento precisa ajudar essa transição. É um ganha-ganha, não tem jeito. Vale a pena também a gente enxergar o que vai acontecer na semana que vem, né, por conta da expectativa de fechar um acordo no final da semana que vem, tendo o Brasil anunciado as novas metas, participado dessas duas declarações de metano e de florestas, e os olhos voltados para o Brasil, de certa forma, os olhos do mundo voltados para o Brasil por conta de desmatamento. O Brasil tem direito de receber financiamento climático para a floresta e para outros setores também. A gente tem que, a meu ver, reorganizar, e acho que estamos dando os passos mínimos para isso aqui, a captação de recursos para combater desmatamento ilegal e para gerar riquezas da floresta, e não derrubar a floresta e gerar riquezas para um ou outro que acabam se beneficiando da ilegalidade. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar um foro dessa natureza. O Brasil é um país elefante, é um país... O Brasil não tem como ficar fora de um debate dessa natureza por razões geopolíticas e de relações internacionais. O mundo olha para a gente, como a gente olha para o mundo, e o mundo é interdependente e a gente está conectado. Qualquer empresário que vai exportar um produto, ele está ouvindo mudança do clima, ele está ouvindo desmatamento, ele está ouvindo o que vocês estão fazendo em todas as reuniões que ele vai. Isso é muito presente. Então, não dá para a gente se isolar, porque o risco é muito grande de seguir esse caminho.